Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma santa e abençoada noite para todos nós. Obrigado a você que já estava aqui nos esperando. Hoje eu tinha prometido voltar aqui a alguns assuntos interessantes que aconteceram ao longo destes anos nas aparições de Nossa Senhora aqui em Anguera. Já fiz outras lives e as pessoas me pediram. Claro que eu não tenho todas as informações. Há coisas que Nossa Senhora fala, há coisas que ela não fala, mas há coisas que ela falou também no segredo, eu posso contar. Muito bem. Eu separei aqui alguns... Separei, fechou. Mas vai abrir. Eu separei aqui algumas coisas para partilhar com vocês nesta noite, desse dia 28 de janeiro de 2023. Né? A vida de Jesus, a da Santíssima Virgem Maria, dos discípulos e de tantos outros personagens da Bíblia, é bastante, na sua totalidade, é bastante desconhecido da gente. Porque os evangelhos falam pouco, né? Claro que o que falam é verdade, mas falam muito pouco daquilo que de fato aconteceu, né? naquele tempo de Jesus. Uma das informações que Nossa Senhora, aquele personagem José de Arimateia, eu já falei para vocês que foi ele foi encontro de Jesus, ele fazia parte do grupo dos poderosos lá do outro lado, que era o inimigo de Jesus, mas ele vai se encontrar com Jesus. Mas uma coisa curiosa, que eu só soube porque Nossa Senhora disse, né? Eu acredito que eu não comentei isso da última vez que eu falei aqui, mas José de Arimateia, ele tinha uma filha, até anotei o nome dela aqui para não esquecer, né? Samanta, o nome da menina. Nossa Senhora disse que ela era uma pessoa, assim, bem decidida naquilo que queria. E ela fez parte de um grupo de jovens que se encontraram com Jesus. Eram dois grupos, um daquela região, outro grupo que veio do Egito. Acho que esse grupo do Egito, eu já comentei alguma coisa, né? Deixa eu só colocar aqui a busca da palavra para ver se eu acho aqui Egito. Aí logo, cadê Egito? Egito. Não sei se eu coloquei aqui. Abri uma página aqui para escrever. Bom, mas eu sei explicar exatamente o que aconteceu. Um grupo de jovens, que eu já falei para você da outra vez, jovens que muitos eram crianças, né, quando Jesus esteve por lá. Os pais e as pessoas contavam para eles já na adolescência o que aconteceu e eles ficaram apaixonados. Eles ouviram a pregação. Meu Deus, por que eu não sei onde foi que eu botei isso aqui, né? Mas eles ouviram a pregação de dois discípulos, né? Eu tenho anotado aqui o nome deles dois, né? Mas eu não quero arriscar aqui e dar uma informação errada, mas eu tenho anotado com certeza de 100%. E eles vieram para se encontrar com Jesus. Viajaram do Egito para se encontrar com Jesus. Essa menina, filha de José de Arimateia, é quem convence o pai a se encontrar com Jesus. Porque ela, Nossa Senhora me disse que ela, quando escutou falar de Jesus, ela ficou apaixonada. Vai a um determinado local onde Jesus estava e escuta Jesus falar. Então ela se enche de empolgação.
ela fica deslumbrada com aquilo que Jesus estava dizendo. Então, Jesus demonstrava, era aquele que pregava e que demonstrava, mesmo nas suas correções, nas mais duras inclusive, ele demonstrava imenso amor. Quer dizer, ele não amava para passar a mão na cabeça, né? Quer dizer, essas palavras são por minha conta, tá? Mas Nossa Senhora me disse coisas que me levam a traduzir para você exatamente dessa forma. Jesus não passava a mão na cabeça. Não, eu amo, vou deixar para lá. Não. Ele corrigia de forma severa, mas o amor permanecia. E muitas pessoas acabavam se entusiasmando com a maneira de Jesus fazer essas correções. Porque ele tinha um amor, Nossa Senhora disse que Jesus tinha um amor imenso, até mesmo em seu olhar. O olhar de Jesus transmitia mensagens para as pessoas. Ou seja, quando ele olhava, o olhar dele, quando corações estavam abertos, penetrava algo no íntimo daquela pessoa. Então, essa menina, a filha de José, Samanta, eu não sei como se Nossa Senhora pronunciou Samanta, mas não sei se escreve do jeito que a gente escreve o português, né? Eu conheço algumas pessoas que têm esse nome, né? Mas não sei exatamente se se escreve, porque o nome... Nossa Senhora tinha esse nome, deve ser nome daquelas bandas de lá, né? Então, ela vai convencer o pai. E o pai vai convencer outras pessoas. A coisa funcionava dessa forma. O sujeito tinha um pouco de aversão a Jesus, mas quando o conhecia, se apaixonava. E apaixonado, fazia com que outras pessoas também viessem para escutá-lo. Então a coisa crescia de uma forma que assustou os inimigos de Jesus. Mas o papel de Jesus era diferenciado. Jesus não falava para agradar, falava para mostrar o que era correto, mesmo, repito, nas vezes que Jesus falou com dureza, mas ele convertia multidões. A fúria dos inimigos era essa. Eles fingiam ser bons, mas oprimiam as pessoas. Jesus mostrava o que era e fazia a correção da forma justa, né? Então, Nossa Senhora me fala dessa Samanta, que vai se tornar, adiante, uma seguidora de Jesus. Assim como as santas mulheres, esta menina, jovem, vai seguir Jesus, esse grupo de jovens que vem do Egito, e que não foi só uma vez, eles paravam para ouvir os discípulos, né? Quando eles chegavam, eles eram recebidos primeiro pelos discípulos, porque eles estavam espalhados por ali, Jesus os enviava, né? Então, quando se ouvia falar, muitas vezes, pessoas que vinham de fora iam para alguma determinada localidade, achando que era Jesus que estava lá, e não era. Era discípulo de Jesus. Mas eles tinham as informações privilegiadas para dar a quem quisesse. Dizer, olha, Jesus vai estar em tal local, em tal cidade, vai passar em tal lugar, né? Eu descobri o nome da viúva, a viúva de Naim. É Naim? É, a viúva de Naim. Não sei se eu deixei aqui fácil de achar, mas está aqui. Mas deixa eu concluir logo isso aqui. Esta jovem, repito, é que vai convencer o seu pai. Seu pai vai, seu pai se convence, seu pai faz o seu trabalho de convencimento também de outros que eram considerados inimigos de Jesus. Então, vários destes inimigos vão seguir Jesus, vão parar para ouvir. Claro que eles se encontravam com Jesus nos primeiros encontros, era de forma escondida porque eles tinham medo da perseguição. Mas depois eles escancararam e mostraram que realmente estavam do lado de Jesus.
muitos foram punidos, obviamente. E é José de Arimateia, eu já disse, vou repetir só para você que está assistindo essa live especial pela primeira vez, é José de Arimateia que chama Nossa Senhora e oferece uma casa que ele tinha, não era uma casa onde ele residia, era uma segunda casa que ele tinha, ele chama Nossa Senhora, no dia que Jesus é morto, né, depois que eles sepultaram Jesus, então José chama Nossa Senhora e oferece essa sua casa. Nossa Senhora vai com alguns dos discípulos, as mulheres, porque elas não correram, mas alguns dos discípulos eles fugiram depois, eles foram chegando aos poucos. Pedro, como eu disse anteriormente em outra transmissão, Pedro chorou muito, né, arrependido, né, e Nossa Senhora vai consolar o Pedro. Pedro era o chefe do grupo. O grupo tinha agora um comandante. Quem me dava as ordens era Jesus. Jesus confia a Pedro o seu grupo, a sua igreja. Então, tudo tinha que passar pela mão de Pedro. Quer dizer, passar pela mão é uma metáfora que eu estou usando. Pedro tinha que estar a par. E esse movimento era respeitado entre eles, né? Só que, no dia da ressurreição, quando Jesus vai ressuscitar, Jesus vai aparecer primeiro para sua mãe. Foi Nossa Senhora que me disse, tá? Mas tu não é obrigado a acreditar, não. Acredite se tu quiser. Jesus aparece primeiro para sua mãe. Todos estavam lá, na mesma casa, só que Jesus aparece, fala com Nossa Senhora, ninguém vê esta cena, Deus não permitiu, né? Ninguém vê essa cena. E como Maria Madalena estava muito... Nossa Senhora usou uma expressão que eu não me recordo agora o nome, mas eu chamaria de muito agoniada, né? Maria estava agoniada. É uma metáfora que a gente costuma dizer, né? Então ela estava lá de uma forma que eu chamo de agoniada para você entender como é que ela estava. Aquela agonia, porque muitos entenderam o que iria acontecer com Jesus, né? E quando Nosso Senhor aparece para sua mãe, Nossa Senhora, vendo toda aquela agonia de Maria Madalena, chama ela e pede que ela vá ao túmulo. Então, Maria vai ao túmulo de manhã cedo, ainda escuro, ela vai ao túmulo porque Nossa Senhora já sabia que Jesus já havia ressuscitado e ela já sabia que ele ressuscitaria mesmo. São José também sabia. São José já sabia que Jesus iria ser preso, passar por todas as dificuldades, só que São José não queria ver isso. Por isso você não vê São José aparecendo nessa cena, né? É como se São José tivesse morrido. Mas ele estava vivo. Oxe, Pedro, São José estava vivo. Nossa Senhora já me disse algumas coisas sobre o São José. Duas coisas que eu perguntei hoje na aparição de hoje a Nossa Senhora. Uma sobre São Paulo. Eu perguntei a Nossa Senhora na aparição de hoje se ela estava aqui ainda quando aconteceu o episódio de São Paulo. Ela disse que sim, que ela conheceu São Paulo, que conversou com São Paulo. Ela explicou muito de Jesus sobre São Paulo e disse umas coisas interessantes. Quer dizer, várias informações que São Paulo obteve sobre Jesus foi dado pela própria Virgem Maria. Estou lhe dizendo algo bem fresquinho de menos de 2 horas atrás, na aparição de hoje. Lembra que eu falei que ia perguntar uma coisa a Nossa Senhora? Que eu fiquei pensando, será que Nossa Senhora conheceu? Né? Será que essa coisa vem, né? As pessoas levantam essas questões. Será que? Pois Nossa Senhora afirmou que conheceu São Paulo, sim, e que ela falou muito de Jesus para ele, né? Falou da vida dela, dos pais,
contou vários fatos que tinham acontecido, porque São Paulo vem depois que Jesus, né? Que Jesus morre, que Jesus sobe ao céu. Então, essa informação é nova e trazida a menos de 2 horas, eu estou passando aqui para você. São José estava vivo quando Jesus morreu? Sim. Onde é que ele estava? Jesus o preservou de passar pelo sofrimento, né? De vê-lo sofrendo. Então, São José ele estava em um local. Ele estava em um local determinado. Ele não passou. É interessante as coisas que aconteceram com São José. Então, Jesus disse que de homem nascido de mulher não teria um profeta maior do que João Batista. Profeta maior do que João Batista. Agora, São José, ele sempre foi aquele homem do silêncio e do escondimento. São José não queria aparecer. Ele continuou no seu trabalho, na sua profissão, né? Lá no Egito, ele ensinou o que ele sabia para muita gente que aprendeu com ele durante o período em que ele permaneceu ali. Isso Nossa Senhora também me falou. E São José, o que eu posso dizer para você aqui agora nessa noite é que quando Jesus foi crucificado, São José estava vivo. Tem algo maior ainda dito por Nossa Senhora. Mas isso foi de perguntas que eu fiz para a Mãe de Deus, tá? E obtive algumas respostas, mas ela prometeu, eu não posso cobrar, porque ela prometeu, que iria... Deixa eu só perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo bem, né? Porque se isso foi na catequese de hoje, alguém falava que estava baixo o som. Alguém escreveu aqui, eu pensei que José havia falecido, mas eu também pensava lá atrás. Mas Nossa Senhora afirmou que ele não... não quero dizer a exata frase que Nossa Senhora disse, tá? Exata frase eu não vou dizer, porque tem outra história mais extraordinária ainda, e que eu prefiro não revelar aqui agora. Deixa que Nossa Senhora explica. Mas eu posso lhe garantir que quando Jesus foi crucificado, José estava vivo. Pronto. Jesus o poupou de ver tudo aquilo. E o protegeu da cena, né? De não ver aquela cena da sua prisão, de todo o seu sofrimento, de tudo aquilo que ele experimentou. Pronto. Deixa eu ver o que eu... Sim, eu já falei para vocês daquela senhora, aquela viúva de Naim. O jovem que estava morto, o nome dele era Omar. Omar, o nome dele, né? Aquela viúva teve, digamos, recebeu de Jesus grande misericórdia. Quando Jesus avistou, Nossa Senhora disse, né? Quando Jesus avistou a multidão que vinha em sua direção, Jesus estava entrando e saía este cortejo fúnebre, né, no portão principal da cidade. Nossa Senhora disse que o povo, a multidão, chorava. Chorava não pela morte, mas chorava pela viúva. Interessante, né? Chorava de ver a dor daquela mãe que estava ali sozinha. O filho tinha acabado de morrer, vítima de um acidente, e Jesus vai ressuscitar esse cabrinho aí, que o nome dele, segundo Nossa Senhora me disse, chamava-se Omar. Pronto. Outra informação que eu já li não sei quantas mil vezes esse evangelho, mas não sabia que o nome desse rapaz era Omar. Também não sabia que a filha, aliás, eu nem sabia que José de Arimateia tinha filha. José de Arimateia tinha uma filha que se chamava Samanta. Nossa Senhora disse que ela era uma jovem
decidida, de grande capacidade, inteligentíssima, como o pai. Aí Nossa Senhora usou essa expressão, o sujeito também, o José era sabido, né? Que Nossa Senhora disse que a Samanta era de grande capacidade, ela usou lá, que a gente chama de inteligente, pronto. Ela usou outro termo, mas eu posso traduzir na nossa língua aqui para ficar mais fácil. Era uma menina sabida, inteligente. E Nossa Senhora usa lá aquela expressão para dizer isso e diz como o pai, José. E Nossa Senhora diz que José era um homem bondoso, né? Nossa Senhora já disse que a gente não deve nunca duvidar da pessoa, mesmo a pessoa que vive aquela cegueira espiritual, nunca diga que aquela pessoa está perdida. Às vezes eu peco também, eu não vou negar, falo aqui ao vivo para vocês. Às vezes eu também, às vezes não, eu já pequei, fui muitas, centenas de vezes, Pedro Regi aqui, falando, né, na cara, na tela. Centenas de vezes eu já cometi esse pecado, de achar que não tem mais jeito. Então não vou negar. Eu ensino hoje as pessoas a não dizerem isso, porque Deus tem o poder de, quando achar uma brechinha no coração da pessoa, ele colocar a sua graça. Às vezes aquela pessoa que você não dá nada por ela pode ter a vida transformada e a gente, né, que reza pode sofrer alguma decepção, travar o coração e perder a graça de Deus. Então, não duvide. Procure, assim, pelo que Nossa Senhora já me falou, a gente deve procurar não duvidar do poder de Deus. Dimas estava lá na cruz. Nossa Senhora já me falou de Dimas. Dimas, só resumindo, porque muitos de vocês já me ouviram falar, outras não. Dimas, quando criança, brincou com Jesus. Oxe, brincou com Jesus. Você pode ler a mensagem 458. Lá no final dela, Nossa Senhora, ela revela esse fato. Nossa Senhora também revelou que Jesus, ele levitava sobre as multidões. Também revelou que a voz de Jesus se fazia ouvir a quilômetro de distância. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque você sabe, se você chegar ali na praia, sentar um pouco na areia, o barulho do mar não deixa você escutar a pessoa que está ali perto conversando, o barulho das ondas. E como Jesus estava numa barca, digamos, 50 metros fora da areia, né, mar adentro, 50 metros, e o povo sentado na praia, sentavam na areia, né, na beira do mar da Galileia, em outros por onde Jesus passou, para escutar Jesus, e ouvia perfeitamente. Perfeitamente. Nossa Senhora já disse isso. Aí Nossa Senhora falou de Dimas, né? Aqui, na página 22. Eu estou com isso aqui mesmo, vai isso mesmo. Desse volume 22. A mensagem é grande, eu estou só em um dos assuntos perdão, os assuntos não, em um dos temas, que são 17. 17 temas diferentes. Nossa Senhora pega 17 temas. Esse tema tem o título de Minha Obediência, Vossa Felicidade. Então aqui Nossa Senhora vai discorrer sobre algumas coisas da vida de Jesus que a gente não sabia. A exemplo de que Dimas... Peraí, eu estou com o livro aqui, não vou esquecer, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, que eu vi aqui o nome José, aí eu lembrei. Já falei também, mas acho que vale a pena repetir para as pessoas que não escutaram. São José, que Nossa Senhora mesmo nas mensagens, pobre José, ela usou essa expressão. Então, eu pensei que São José era um caba liso, que não tinha condição. Mas passei anos a fio achando isso. Mas um dia Nossa Senhora vai me falar sobre São José, coisa extraordinária,
o que ele fazia, como ele vivia. Pá, pá, pá. Interessante é que Nossa Senhora me disse que não era só José que fazia isso que eu vou te falar agora, não. José, ele trabalhava, ganhava bem, mas ele tirava do que ele ganhava somente o necessário. Aqui para sobrevivência. Ele tirava essa parte aqui. Ele sabia quanto era o seu gasto. O do resto do dinheiro ele fazia o quê? Colocava alguma poupança? Não. Ele ajudava os pobres. E Nossa Senhora me disse que não era só, havia outras pessoas. Aí ela citou exemplo do homem chamado... Eu vou lembrar e te falo no instante. Tinha um amigo amicíssimo de São José, esse cabra. Tinha a filha, Lamerque, pronto, lembrei. Lamerque, é o nome do cabra. Não sei como é que escreve não, mas é assim que fala. Lamerque. Mas não sei se Lamerque, se é com Q-U-E no final, se é com K, se é com C, não sei. Né? Mas se pronuncia Lamerque. Era uma espécie de construtor. E São José tinha com ele uma espécie de sociedade interessante. Hoje a gente chamaria de empreiteiro, né? Empreiteiro, um microempresário, sei lá. Estou dizendo que a gente... Não foi o que a senhora disse que São José era microempresário, não, tá? Eu que estou dizendo para você entender. Agora, São José, esse homem também, ele que tinha a filha dele aleijada, e São José pediu a ele que levasse a filha dele a um templo lá, agora não me recordo qual foi, porque Jesus estaria lá pregando, e era um dia de sábado. Ele vai levar a filha, ele atravessa, porque ele morava do outro lado da margem do mar, não sei como é que é o nome, não me recordo agora. Ele pega uma barca, atravessa, né, ele, a esposa, a filha e o empregado, eles atravessam, segue para esse local que São José tinha dado informação que Jesus estaria lá, e quando ele chega, Jesus está pregando. Só que quando Jesus está, antes dele chegar, a pregação de Jesus incomodou. Eu até perguntei a Nossa Senhora se o que ela estava falando, mas isso não foi hoje não, tá? Essa história do Lamerck, já faz anos atrás. Eu perguntei para ela na hora se o que ela estava falando era algum daqueles relatos do Evangelho, que fala que Jesus pregava no templo de sábado e que os caras ficavam furiosos. Ela disse que não, que aquele fato não estava narrado nos Evangelhos. Mas ela disse que os ditos inimigos de Jesus que estavam lá ficaram furiosos, porque Jesus estava ensinando uma doutrina que não era deles. Ou seja, eles não aceitavam aquele tipo de pregação de Jesus, porque Jesus estava fazendo algo diferente daquilo que eles faziam. Né? Então eles ficaram furiosos. E é exatamente nesta hora que eles começam a falar mal de Jesus, que Jesus não era Deus, que ele não era Deus para dizer aquilo, pá, pá, pá. Então, é nessa hora desta discussão que entra no templo o amigo de São José, Lamerque, o nome dele, com a esposa e com a filha paralítica. Então Jesus, ele não chega lá gritando, Jesus, ele não diz nada. Mas Jesus, quando o vê chegar, Jesus vai provocar os cabras que estavam ali falando mal dele. Porque todos conheciam Lamerque, porque Lamerque era um construtor. Muitas casas, muitos palácios que existiam ali, foi o Lamerque o responsável pela construção. Então Jesus vai dizer, vai chamar Lamerque pelo nome, a menina, vai citar o nome de todo mundo e vai dizer: todos vocês conhecem este homem. Chama ele pelo nome. E diz para a menina, chama pelo nome. E Jesus vai dizer para que eles acreditem que ele que está falando tem um poder dado por Deus, pelo Pai. Pede que a menina se levante. E a menina vai se levantar e vai para casa andando. Aí nesse dia, daqueles inimigos de Jesus, a maioria voltaram para casa com o coração transformado. Mas existia ainda aqueles que, embora conhecessem,
o Lameque, eles, em silêncio, saíram e foram embora. Mas não deram o braço a torcer. Então tem gente que tem um coração de pedra. Então estou falando isso só porque eu vi o nome de São José aqui. Agora voltando aqui para o que está escrito, aí Nossa Senhora disse, e eu escrevi mesmo, está aqui. Vi crescer em meus braços o Deus da salvação e da paz. Grande era seu amor pelas crianças, Nossa Senhora disse. Ainda criancinha, ainda bebê. Era criança, né? Ao redor da pobre casa em que morávamos, eles moravam numa casa simples, comparado com as que o próprio José e Lameque construíam. São José preferiu algo simples. Eles tinham um pomar, os pais de Nossa Senhora, eles criavam ovelhas, né? Isso Nossa Senhora me disse. São José tinha uma plantação ali ao redor da casa. Eles viviam, quando Jesus, né, em viagens, José ia para o trabalho. José tinha um dom interessante. São José ele era, repito, silencioso, não gostava de se apresentar, né? As pessoas, por saberem que José era aquele homem tão simples, humilde, etc., quando vê Jesus, peraí, mas aí o Evangelho mostra esse detalhe. Peraí, não é ele o carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro, não é José? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Não vive aqui entre as suas irmãs, que muita gente às vezes interpreta achando que são filhas de Nossa Senhora, né? Com José. Não, eles não tiveram filhos. E seria maravilhoso se tivesse tido. E daí? Nossa Senhora não deixaria de ser santa se tivesse tido outros filhos. Mas não teve, pronto, acabou, né? Então, Nossa Senhora disse que Jesus tinha um amor grande pelas crianças. E que um dia, aqui ela está narrando aqui, recebeu um grupo de crianças, e entre estas crianças tinha uma que fazia muitas perguntas para Jesus. E entre as perguntas que fez, uma chamou a atenção. Quando crescer, quer ser rei ou profeta? E Jesus disse, eu sou o rei dos reis, eu sou o profeta dos profetas. E te digo mais, quando eu morrer na cruz, tu estarás ao meu lado. Aí, Jesus vai dizer isso. Então, só mais tarde, Nossa Senhora disse, só mais tarde na cruz, porque Dimas cresceu, presta atenção, Dimas cresceu sabendo quem era Jesus. Esse não foi o primeiro encontro. Esse foi o primeiro encontro, assim, de Dimas criança. Mas não foi o único, perdão, não foi o único encontro de Dimas com Jesus. Ao contrário. Dimas se encontrou com Jesus muitas dezenas de vezes. E a história de Dimas, aí Nossa Senhora falou, não aqui na mensagem, mas me falou, de que Dimas, ele se revoltou porque o pai dele foi assassinado, por causa de uma calúnia que uma mulher levantou contra ele. Foi acusado de roubo, e ele não roubou nada de ninguém. Aí Dimas se revoltou e saiu, arregaçando com tudo. Quando via Jesus, se escondia, mas Jesus sempre sabia onde ele estava. Então, aquelas palavras de Jesus, profetizadas quando criança, Dimas vai se recordar lá na cruz. Repito, Dimas sabia quem era Jesus, né? Bom, isso não estava na pauta de hoje não, viu? Para falar. Eu estou só repetindo porque eu já tinha comentado isso aqui, mas certamente tem pelo menos umas 100 pessoas ou 200 pessoas me assistindo aqui e não sabia de nada do que eu estou falando aqui agora. Bom, já falei da Samanta, eu não quis. É porque eu tenho muitas informações, eu tenho informação para a gente fazer uma live até 5 horas da manhã. Mas a gente não pode. Então, já falei da Samanta, já falei do jovem lá de Naim, que chamava-se Omar. A filha de José de Arimateia chamava-se Samanta. Eu ia morrer sem saber essa história aqui, né? São José sabia, porque Jesus lhe confidenciava tudo que iria acontecer. José
digamos assim, tinha medo das pessoas fazerem alguma coisa contra Jesus. E quando ele expressava isso, Jesus, de forma muito tranquila, dizia que ele veio exatamente para isso, para sofrer, para que através desse sofrimento pudesse salvar os pecadores. São José entendeu perfeitamente bem, só que São José não assimilava a questão de ver Jesus sendo morto. Então, ele pede a Jesus algo e Jesus vai lhe conceder. Mas, repito, São José, quando Jesus morreu, estava vivo. Onde é que ele estava? Um dia tu vai saber. Eu já falei também sobre a despedida, né? Quando Jesus sobe ao céu. Eu vou repetir aqui porque eu achei extraordinário Nossa Senhora dizer isso. O Evangelho não narra, fala muito pouco. Também as informações os evangelistas receberam mais de 40, 50 anos depois, eles narraram coisas, né? Mas Nossa Senhora fala que Jesus, antes de partir, Jesus, ele abençoou todos que estavam ali, e não eram poucos. As santas mulheres eram as mais fiéis, mas atenção, existe um movimento dentro do catolicismo que quer, por exemplo, ordenar mulheres como sacerdote, etc, etc. Não. Do que eu escutei de Nossa Senhora, eu posso lhe dizer, sem medo de errar, que as mulheres, todas elas, eram muito mais fiéis a Jesus do que os homens. Você não vai ver que mulher duvidou, que mulher tropeçou, isso aqui, não vai. Aí, Jesus fez um milagre e os seus discípulos creram nele. Mas não bote as mulheres nesse bolo, porque elas nunca duvidaram de Jesus. Cada uma que se aproximou de Jesus tem uma história. Tem a Adameire, para você que está me assistindo pela primeira vez. A Adameire é aquela mulher da hemorragia, do fluxo de sangue. Ela foi curada, ela era uma mulher de posses, de dinheiro, né, naquela época. Ela gastou muito da sua fortuna, mas não teve êxito através da medicina da época. Mas quando ela sabe que Jesus vai estar em uma determinada região, que não é, que era mais ou menos, era perto, mas também não era distante, assim, não era. Jesus estava ali e ela tinha a oportunidade de estar com Jesus. Ou, ela pensava, se eu for e conseguir pelo menos tocar a orla. Eu estou pedindo para eu descrever São José. Isso na mão. Deixa eu só concluir aqui. Eu estava falando sobre, assim, a despedida, né? Sobre a despedida. O que eu achei extraordinário é que quando Jesus vai falar com todos, Jesus vai abençoar todo mundo ali. Mas ele vai abraçar sua mãe. Antes de subir ao céu e sumir entre as nuvens, Jesus, Nossa Senhora me disse, que vai, olha nos olhos dela, agradece a ela pelo seu sim. Ó, fico arrepiado. Eu não gosto de falar não, que eu fico emocionado, sabe? Mas Nossa Senhora falou. E Jesus a abraçou fortemente, né? Um longo abraço. Todos que estavam ali, né, ficaram de cabeça baixa, observando. E eles já sabiam que seria ali a despedida, né? Nossa Senhora tinha todas as informações, todas. Nossa Senhora sabia de tudo. Por isso que ela, sabendo de tudo, mesmo sofrendo, o Evangelho diz que Maria permaneceu de pé diante da cruz. Ela sabia. Então, Nosso Senhor já a preparou. Desde criança, Jesus, né, tinha lá os seus colóquios com sua mãe e falava. Tem uma coisa interessante, que eu sei que isso muda a história de muita coisa. Vocês que acompanham o canal aqui, o texto que a gente reza,
em um dos mistérios, quando eu vou contemplar os gozosos, o nascimento de Jesus, a apresentação, né? Aí diz, eu não digo mais, a perda de Jesus no templo. Nossa Senhora não perdeu ninguém. Nossa Senhora não perdeu ninguém. Tem outra coisa por detrás dessa história. E um dia Nossa Senhora vai explicar todinho, detalhe por detalhe. Que quando a gente lê o Evangelho, dá uma impressão estranha, né? Uma mãe com um filho novo, 12 anos de idade, vai-se embora e deixa essa criança achando que estava lá. Tem uma história assim, meia. Por isso que eu deixei de contemplar. O que eu contemplo? 2 mistérios do texto que eu contemplo diferente. A vinda do Espírito Santo, sempre diz assim, eu passei muitos anos, a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos em cenáculo. Mas peraí, o Espírito Santo não veio sobre Maria, só já tinha o Espírito Santo, veio sobre quem não tinha. Maria sempre teve o Espírito Santo. Aí eu contemplo assim, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, momento testemunhado pela Virgem Maria. Se quiser, contemple dessa forma também. Depois, eu contemplo o reencontro de José e Maria com o menino Jesus no templo, junto aos doutores da lei. O reencontro, não a perda. Não teve nada de perda. Quando Nossa Senhora contar o detalhezinho, aí você vai entender exatamente o que aconteceu naquele dia, né? Oxe, Pedro, o Evangelho tá mentindo? Não, não tá mentindo, não. Deixa ela explicar que tu vai entender. Nada de mentira, né? A coisa foi dita daquela forma porque a pessoa recebeu a informação daquela forma. Mas não é que tenha mentido, não tem nada de mentira. A Bíblia não traz mentira. A Bíblia traz verdade. Claro que existe situações interessantes que a gente só vai entender se Nossa Senhora realmente explicar, porque eu, por exemplo, morreria, nem que vivesse 300 anos, eu e você jamais iria saber que São José tinha esses dons de trabalho, de fazer as coisas, sabe? E tinha essa capacidade de tirar para a sua sobrevivência e ajudar, fazer caridade com a maior parte do dinheiro que ele ganhava. Por isso não lhe faltava nada. Mas ele vivia, repito, como pobre. Pobre, não miserável. Miserável é aquele que está abaixo da linha da pobreza, não. Então, São José e Maria, eles viviam num lugar simples, né? Como pessoas pobres. Mas José tinha condição de viver do jeito que ele quisesse, se ele quisesse. Mas ele preferiu viver de um jeito simples. Então, esse abraço de Jesus para Nossa Senhora, olhando nos olhos de Nossa Senhora, agradecendo a Nossa Senhora, aí, meu amigo, sai de baixo. Aí é coisa de Deus, viu? E Nossa Senhora disse que toda despedida, né, gera grande saudade. Ela usou essa expressão, que toda despedida gera saudade. E que quando Jesus estava subindo ao céu, foi interessante, ali diante dos olhos dela e dos outros, ela disse que estava indo, mas a sua presença no coração de cada um era algo tão forte que não houve, vamos dizer assim, uma coisa triste, né? Não foi um momento de tristeza, foi um momento de despedida que gera saudade, mas Cristo vai e permanece no coração de cada um deles. Então todos tiveram o mesmo sentimento. Ver Jesus indo, né? Desaparecendo entre as nuvens, mas havia no coração de cada um essa presença forte de Jesus. Interessante. Ela falou
da ressurreição de Lázaro, que a gente conhece. Eu não vou contar esse detalhe, não, porque é uma conversa mais comprida, né? Voltando aqui, eu achei aqui um outro detalhezinho que eu anotei aqui, para não esquecer. A senhora disse que em um dos encontros com um grupo de rapazes e moças, né, que estava lá, aliás, eu já falei isso aqui, que a filha de José de Arimateia, a Samanta, ela escutou Jesus, né? E quando ela escuta Jesus, Nossa Senhora diz que os olhos dela brilhavam. Eu lembro quando Nossa Senhora disse isso, quando ela disse, falando para mim, que os olhos da Samanta brilhavam na hora. Depois me arrependi na hora, sabe? Mas eu escapuliu. Disse, a senhora estava nessa hora? Ela disse que sim. Ela estava lá. Ela disse que testemunhou esse momento. Ela usou essa expressão interessante, né? Ela poderia dizer, eu vi tudo, mas ela disse que testemunhou esse momento. Nossa Senhora usou essa expressão, que ela testemunhou o momento em que os olhos desta menina brilhavam, né? Transmitindo Deus, só em escutar as palavras de Jesus. Coisa extraordinária. Nossa Senhora disse também que os jovens eram crianças. Onde Jesus chegava, ele era cercado, né? Entrava em aldeias. Acho que eu já contei para vocês a aldeia. Jesus, antes de morrer, antes de ser preso, exatamente, antes dele ser preso, aqui atrás, antes de ser preso, Jesus, ele visitou uma aldeia, acho que já contei isso aqui da outra vez. Ele visitou uma aldeia com dezenas e dezenas de leprosos. Jesus os curou todos, e Nossa Senhora estava lá. Nesse dia, não estavam todas as santas mulheres, né? Mas Nossa Senhora, ela me citou, acho que, se não me engano, 3 ou 4 destas mulheres que estavam também com ela, com Jesus, os discípulos estavam lá, né? E Jesus foi nessa aldeia por causa de um daqueles cabras. Lembra que Jesus curou 10 leprosos e um voltou para agradecer? Eu sabia até o nome dele. Eu devo ter anotado aqui em algum lugar, mas eu não me recordo agora e, portanto, não posso tentar lembrar que pode sair um nome e eu confundir com outros personagens, então não vou falar. Mas, com certeza, eu tenho anotado em algum lugar. Desse leproso que ficou curado, junto com os 9, ele volta para agradecer, é ele que vai pedir a Jesus, ele que vai dizer a Jesus, né? De onde é que ele estava, ele e os 9, né? Ele vai pedir a Jesus e Jesus vai atendê-lo. Pedro, João saíram em disparada. Eles entraram numa aldeia onde viram o terror. O terror em minhas palavras, tá? Coisas, o que Nossa Senhora disse. Ela usou um termo lá, que eu não me recordo agora. Mas assim, viu uma coisa horrorosa. Aquele povo, entre eles tinha criança também. Nossa Senhora disse. E Jesus cura toda aquela aldeia. A aldeia dos leprosos. Nossa Senhora me disse que existiam várias aldeias em várias regiões onde os leprosos eram deixados lá. E eles eram proibidos de entrar no templo, eles eram proibidos de voltar em casa, eles eram proibidos de se aproximar dos sumos sacerdotes. Eles tinham uma série de restrições. E Jesus vai realizar esse grande feito. Vai curar uma aldeia inteira de pessoas com lepra. Isso Nossa Senhora falou e ela estava lá e ela viu. Nossa Senhora disse que os jovens, eles ficavam
mais cheios de alegria, transformados, corações transformados. Então, eles, além de escutar Jesus, eles aprendiam, né, grandes coisas e levavam para suas respectivas regiões. Aí, quando falavam lá, aí mais pessoas queriam ver Jesus. Então, eram muitas as multidões. Eles vinham, disse Nossa Senhora, sedentos dos ensinamentos de Jesus. E Nossa Senhora disse que Jesus falava para eles com autoridade, mas de forma muito serena, dócil, para que a sua palavra entrasse no coração, não apenas fosse aos ouvidos, mas que esbarrasse no coração. Nossa Senhora disse que a voz de Jesus fazia silenciar. Quando ele falava, o silêncio reinava. As pessoas prestavam atenção, como que em estado de êxtase, para ouvir cada palavra que saía da boca do Mestre. Disse Nossa Senhora também que as pessoas que vinham assim com o coração aberto, sem maldade, que quando escutava Jesus, reconhecia que Jesus era Deus, pelas próprias palavras de Jesus, pela própria maneira que Jesus se expressava com eles. E Jesus dizia para os jovens uma frase: o amor é a mais sublime forma que podeis encontrar para o vosso crescimento espiritual. Nossa Senhora diz que Jesus dizia essa frase, não frase, né? Mas Jesus dizia para os jovens isso, que o amor é a mais sublime forma que eles poderiam encontrar para crescer espiritualmente. Ou seja, sem amar e sem o amor no coração, não há crescimento espiritual. Estou dizendo isso baseado nas palavras que Nossa Senhora disse e que os jovens ouviam e saíam todos transformados. As suas vidas eram outra a partir dali. Nossa Senhora também disse que os inimigos, ou aqueles, não é que Jesus tinha inimigo, os cabras que se faziam inimigo dele, que eles estavam sempre por perto. Nos momentos de Jesus se deslocava para alguma região que eles sabiam, eles já faziam contato. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa para condená-lo. E multidões vinham de todas as partes para escutar Jesus. Nossa Senhora disse que Jesus tinha conhecimento sobre tudo isso, mas sobre aquela perseguição, planos para matá-lo, etc., já existia bem antes dele ser, bem antes de sua vida pública, que o Evangelho só começa a falar da vida de Jesus aos 30 anos. Mas antes, dá a impressão de que Jesus nasceu, passou um tempo, foi para o Egito, ficou lá um tempo, depois voltou, né? Porque a história há detalhes. Por exemplo, Jesus foi para o Egito? Sim. Mas Nossa Senhora não pegou Jesus ali e depois que nasceu já pegou viagem. Não. Alguns dias depois. Porque Herodes ficou furioso quando os reis, que ele queria que desse informação, quando ele percebeu que os reis deu um signal nele, esse signal por minha conta, viu, gente? Os reis, quando souberam, a mando de Deus, os reis foram avisados para não voltar para Herodes. E aí Herodes ficou furioso e mandou passar a espada nas crianças, porque ele queria pegar Jesus, né? Então ele, para ter certeza absoluta de que Jesus estaria no meio das crianças mortas, só todos abaixo de 2 anos, mate. Ele saiu fazendo uma chacina terrível, né? Agora, nem todo mundo interessante. Herodes o Grande foi esse.
Aí vieram os filhos, que também se chamavam Herodes, né? Mas da raça de Herodes, interessante. Tinha gente que prestava, que escutou Jesus. Gente da descendência do velho Herodes, o perigoso lá atrás. Teve gente da família, né, de Herodes que escutou Jesus. De Pilatos eu já expliquei para vocês. E acho interessante que a gente também morreria sem saber que Pilatos é um homem poderoso e ele tinha um filho. Pilatos tinha um filho que era paralítico. A mulher de Pilatos, uma mulher justa. Essa palavra justa foi Nossa Senhora que me disse, tá? Então, era uma mulher justa, temente a Deus. Sofria porque o marido era envolvido nessas coisas da política da época. Então ela se preocupava. E ela teve uma visão. Ela chamou de sonho. O Evangelho fala que ela manda o emissário: não se meta com esse justo. Eu fui atormentada em sonho por causa dele. Aí Nossa Senhora me explicou que a mulher de Pilatos não teve um sonho, mas teve uma visão. E eu tenho uma informação um pouco recente de que essa senhora, a mulher de Pilatos, ela esteve com Nossa Senhora. Depois da morte de Jesus, ela esteve com Nossa Senhora várias vezes. E Pilatos, o Evangelho não fala, e eu, para ser bem honesto, achava que Pilatos estava no quinto dos infernos. Porque ele negou ajudar Jesus, lavou as mãos. Eu digo, esse cara desceu a ribanceira, macho, foi para os infernos. Pois Nossa Senhora disse que não. Que Pilatos teve sua vida transformada. Porque houve um arrependimento grande dele ter feito o que fez, de ter lavado as mãos e de ter colocado, né, Jesus ali na boca dos leões. Então, ele vai se arrepender, ele vai o choque dele, a transformação da vida de Pilatos se dá exatamente, primeiro, a mulher de Pilatos envia, né, vai dizer para ele, não te mete com esse justo. Ela vai chamar Jesus de justo. Não te mete com esse justo. Esta noite eu fui atormentada. Ela chamou de tormento a visão, as visões que ela começou a ter. Ela chamou de sonho. Ela achava que ela estava dormindo, mas ela estava muito bem acordada, né? E tem essas visões. Deus mostra para a mulher de Pilatos tudo o que vai acontecer com Jesus. Dali, da prisão até a morte, a ressurreição, aí Deus vai mostrando tudo para ela. Então, ela vê o futuro na visão, mas ela vê também um terremoto. Ela vê um terremoto. E ela vê parte da sua casa, que era uma casa grande, corredor. Nossa Senhora me explicou como é que era essa casa, interessante. A casa de Pilatos era uma casa grande, tinha um corredor. No final do corredor, para a direita, tinha um quarto. Para a direita, entrava um corredor, entrava para a direita e depois tinha como se fosse uma espécie, como é que a gente fala hoje, de sala de espera. Mas não é esse nome, não. Eu que estou dando esse nome agora para você entender. E logo em seguida estava o quarto onde o filho de Pilatos, que era paralítico, ficava. Era cuidado por pessoas, ele não passava... Ele tinha todo o carinho da mãe, do pai. Pilatos também tinha um grande amor pelo seu filho e sofria terrivelmente por ver o filho, porque ele queria que o filho também fosse um homem como ele, né? Mas ele estava lá, né? Então, quando Jesus morre, que a terra treme, várias casas e palácios, etc., daquela região toda, se o terremoto for no mundo inteiro, alguns desabam, outros é danificado, mas a casa de Pilatos não sofre uma perda total. Mas a parte mais atingida da casa de Pilatos foi
exatamente o lugar onde o filho dele estava. Então, quando a mulher de Pilatos vê sente a terra tremer e a casa sacudindo, e olha que não era parede de tijolo não, viu? Não era parede de tijolo não. O negócio era uma espessura bem complicada. Mas Nosso Senhor deu uma soprada e botou o bicho para balançar. E balançou. Só que enquanto a terra treme, exatamente nessa hora, Deus envia um anjo para tirar o... Esqueci o nome dele. Até o nome desse cabrinho eu tenho também. Para tirar o filho de Pilatos de lá. Pede que ele se levante. O anjo entra no ambiente. Pelo que Nossa Senhora disse, presta atenção. O que me deixou entender foi isso. Pelo que Nossa Senhora disse, o que aconteceu com o filho de Pilatos é semelhante, só para você entender, ao Tobias, o filho do velho Tobide, que um jovem com a bolsa e coisa, viajou com ele o tempo inteiro, foi e voltou, mas era um anjo. Então, um anjo vai estar lá, né? E vai... claro que, inicialmente, ele não chegou cheio de luz e fazendo que o rapaz poderia se assustar, óbvio. Mas o anjo pede que ele se levante. Ele diz que não é possível, porque ele não tem força nas pernas. O anjo toma ele pela mão e o levanta. E diz a ele que ele tira ele do quarto, passa nessa antessala, sei lá como chama. A sala de espera. Uma salinha que tinha lá, pronto. E manda que ele pegue o corredor e vá que sua mãe está vindo para lhe buscar. Então, quando ele sai, a terra treme, o quarto é atingido assim, se ele tivesse por ali, ele morreria esmagado pelas pedras. Então, quando a mãe vê todo aquele sufoco, ela sai desesperada, correndo ao encontro do filho para salvar, tirar o filho lá dentro. Mas não precisou, o filho já estava vindo andando. E ela vai lembrar da cena, ela vai ver com os olhos aquilo que ela viu na visão, que ela achou que era um sonho. Você imagina a cara de Pilatos, que desesperado, né? Estava lá numa reunião e quando vê a terra tremer, sai em desespero para casa e encontra a sua mulher abraçada com seu filho, que era aleijado e agora está andando. E agora? Entende, meus irmãos? Então, houve um grande remorso, porque a mulher mandou avisar o marido para ele não se meter com esse justo. Ele tem alguma informação privilegiada dada pela sua esposa. Então, quando ele vê, ele lembra do recado que recebeu. Então, ele vai sofrer, mas ele vai se arrepender. Ele vai perder os seus privilégios, né? Ele vai perder. Mas ele vai ser um homem feliz. Pilatos. Que eu, Pedro Reis, achava que estava queimando no quinto dos infernos. Mas Nossa Senhora disse que não. Eu não vou duvidar das palavras dela, óbvio, né? Tá bom, eu queria falar só 40 minutos, depois até falei. O pessoal que estava aqui disse, eu vou falar só 1 hora. Mas acho que já tá bom. Então, a novidade maior do dia é que Nossa Senhora, agora à noite, na aparição de Anguera, quando terminou a mensagem, eu fiquei com vergonha, sabe? Eu falei, mas eu vou fazer a live. Se Nossa Senhora disser não, eu chego aqui, gente, eu perguntei a Nossa Senhora se ela conhecia São Paulo, ela disse que não. Se ela falasse não, eu dizia que não. Depois ela vai e diz que sim, que esteve com Paulo várias vezes. Olha que coisa interessante. Também não me explicou detalhe onde foi esse encontro, mas que ela o ajudou, né, a entender muito sobre a vida de Jesus, né?
Nossa Senhora não me disse não, mas, assim, é como se Nossa Senhora fosse uma catequista de Paulo, sabe? Aí agora eu estou falando, gente, pelo amor de Deus, não foi Nossa Senhora que me disse não. Ela só disse que falou sobre a vida de Jesus, contou muitas coisas que tinham acontecido, né? Mas engraçado que eu já falei aqui, e até falei hoje também lá, né? Acho que vocês ouviram, se vocês estavam assistindo, que o tempo, a história do tempo. Hoje eu tive outra prova, viu? Hoje eu tive outra prova. Expliquei, não sei se no quarto ou quinto mistério, sobre o negócio do tempo. O tempo em que Nossa Senhora fica ali, o tempo em que ela está falando, o tempo que dá mensagem, é diferente do tempo do meu relógio. Eu tenho 1h10 exatos que eu entrei aqui ao vivo. Comecei com aquela musiquinha, né, de fundo ali. 1h10. Então, eu tenho aqui um tempo que eu estou falando. Só que quando Nossa Senhora aparece, esse tempo não é o tempo do meu relógio. Porque eu fiz uma pergunta, presta atenção. Eu fiz a ela uma pergunta sobre Paulo. Só perguntei se ela o conheceu, se ela estava, né, aqui ainda. Eu pensei assim, pode ser que Nossa Senhora já tenha subido ao céu, né? Eu pensei. Aí fiquei curioso, vou perguntar. Pois ela disse que o conheceu. Ela começou a falar coisas. A falar. Quando a aparição terminou, aí eu sinto, sabe, uma diferença. Sei lá, é como se eu tivesse estado do outro lado de algum lugar, onde o tempo não passa, e voltei para o lado de cá que o tempo passa. Entende? Então, é isso. Nossa Senhora conheceu pessoalmente, ou eu posso dizer ao contrário, né? São Paulo conheceu pessoalmente Nossa Senhora e Nossa Senhora deu a ele muitas orientações. Tanto é que Nossa Senhora começou a falar, né? Aí na hora que ela estava falando, olha que coisa engraçada, né? Eu pensando, Nossa Senhora falando e eu pensando, humanamente falando, né? Eu pensando no... Me veio assim um pensamento, na hora, eu escutando ela. Porque teve a Santa Missa hoje, teve a primeira comunhão das crianças, de acho que mais ou menos 15 crianças, que minha irmã Maria José preparou. O padre Ornelas foi à igreja hoje, né? Que a gente costuma até chamar de santuário. O santuário de Anguera, mas não foi dedicado a santuário, não existe. O povo chama, a gente chama, às vezes eu também chamo, mas deixar claro, para não haver confusão, de que as pessoas chamam até o lugar lá da cruz. Ah, eu gosto de estar aqui nesse santuário, entende? Mas não existe nenhum decreto elevando aquela capela a santuário, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui sendo honesto, tá? As pessoas chamam, mas não tem nada a ver, não. Mas eu senti essa coisa do tempo hoje. Eu tinha falado antes, quando eu pergunto para Nossa Senhora, ela começa a falar e ela chegou até a falar de Pedro também, né, de São Pedro, que São Pedro e São Paulo tinham esse trabalho junto, né, para defender o Evangelho, a Igreja de Cristo. Uma coisa que eu esqueci de dizer, comecei, acho que talvez eu pulei a parte e não falei, é que quando Nossa Senhora manda Maria Madalena ao túmulo, que Nossa Senhora sabia que Jesus tinha ressuscitado, que tinha aparecido para ela primeiro, né? Aí quando Nossa Senhora diz para ela, em ver a agonia dela, né? Porque a Maria Madalena era esquentada do juízo, Ave Maria. Não foi Nossa Senhora que me disse esquentado do juízo, não, essas coisas não, viu? É que, pelo que Nossa Senhora falou, eu cheguei a essa conclusão, né? Analisando, traçando o perfil dela pelas palavras de Nossa Senhora, a bichinha era agoniada. Talvez pior do que Pedro Regis. Então, ela olha para Pedro. Entende? Quando Nossa Senhora manda, ela olha para Pedro. Mas por que ela olhou para Pedro? Porque Pedro
tinha recebido e todos sabiam e todos respeitavam, ela também. Então, quando Nossa Senhora pede a ela que vá ao túmulo, ela olha para Pedro e Pedro pede que ela obedeça Nossa Senhora. Então ela sai. E o resto você já sabe. Quer dizer, sabe resumidamente, né? Mas ela vai e acontece assim. O Evangelho faz um resumo do que aconteceu, porque quem sabe exatamente o que aconteceu mesmo é Nossa Senhora. Né? Tá bom, então. Certeza a gente volta outro dia. Essa semana, eu tenho uns pensamentos. Mas se Nossa Senhora não proíbe, eu posso também, né? Mas eu pensei, porque a gente tem curiosidade, viu, gente? Eu mesmo sou curioso sobre a vida de Jesus, misericórdia. Mas eu fico com vergonha de perguntar, porque se Nossa Senhora prometeu, para que tu fica perguntando, Pedro Reis? Mas tem coisa, por exemplo, essa de São Paulo, eu me veio, não sei que dia da semana, eu disse, eu vou perguntar. Né? Até que eu cheguei a comentar, acho que eu comentei aqui em alguma catequese. Ou eu comentei na catequese, ou comentei, acho que não, eu acho que eu falei mesmo aqui em alguma catequese, de que eu iria perguntar a Nossa Senhora, e se ela me desse a resposta, que eu comentaria aqui hoje. E ela deu, e eu estou comentando. Então, Paulo teve a sorte, o privilégio de conhecer Nossa Senhora e de receber de Nossa Senhora várias informações acerca de Jesus. Tá bom? Essa live, as pessoas que têm canais na internet, se quiser, pode replicar, não tem problema. Só coloque lá, né? Como é que diz? Que é uma live do canal Pelos Urgentes. Não tem problema. Porque existe um botãozinho lá, aqui na plataforma, né, de direitos autorais, né? Que a própria plataforma, ela dá a opção da gente, por exemplo, proibir que esse vídeo aqui agora seja reproduzido em outro canal. Tá lá, se eu quiser eu proíbo. E para que proibir? Né? Não tem problema. Às vezes tem vídeos meus que pessoas pegam e põem lá em outro canal, tem mais pessoas que assistem do que no meu próprio canal. Mas não ligo para nada disso. Pode divulgar, não tem problema. Que acho que é uma coisa bonita das pessoas saberem essas poucas informações que eu passei para vocês, tá bom? Então agradeço a você pela paciência de ouvir, né? E espero que a gente tenha outros momentos como esse. Maria Helena está dizendo, Pedro, quando São José morreu? E morreu? Não sei se morreu. Ok? Isso eu posso te perguntar isso. E morreu? Não sei se morreu. Eu só sei que quando Jesus morreu, São José estava vivo. E eu achava que ele estava morto. Então, Maria Helena está perguntando, quando São José morreu, Pedro? Aí eu pergunto, e morreu? Mas deixa a Nossa Senhora explicar, que você vai entender perfeitamente bem. Eu tenho informação pesada. Sabe de quê? Não é de gente, não. É de um animal. Escute o que eu vou dizer aqui agora. Não vou explicar nada, só vou te dizer uma coisa. Nossa Senhora me falou uma coisa que eu fiquei de queixo caído acerca daquele jumentinho. O jumento que ela andou com Jesus. Nossa Senhora já me falou até desse jumento. Eita, jumento cheio de moral. É por minha conta essas palavras, viu? Nossa Senhora que disse que o bicho é cheio de moral, não. Mas Nossa Senhora me disse uma coisa daquele jumentinho interessante, viu? É coisa, é muita coisa. Que tem aquela estrada que aparece nas profecias de Anguera, lá vai eu de novo, era para encerrar. Vou falar só isso. Não tem aquela estrada, Vixe Maria, Nossa Senhora falou da estrada. A Via Ápia. É Via Ápia? É porque... É Via Ápia mesmo. Via Ápia.
A estrada não é pequena não, viu, Fio? Essa Via Ápia, ela é uma estrada gigantesca. Cadê? Nossa Senhora falou dela. Via Ápia. Nossa Senhora disse, é uma profecia, que os inimigos vão atacar o Vaticano e que estes inimigos vão chegar pela Via Ápia. Então, essa Via Ápia, ela começou, a construção dela, Jesus não tinha nem nascido ainda. Se ligue. Inicialmente era só 300 quilômetros a estrada. Depois foi ampliada para passar em Beveneto, Tranto, e aí vai na Península Itálica. É interessante. Chegando à extensão de 600 quilômetros. Era chamada antigamente de Rainha das Estradas. Por que eu estou tocando esse assunto aqui agora? Porque essa Via Ápia aparece nas profecias de Anguera. Ou seja, não sei quando, mas alguma coisa vai acontecer lá no Vaticano, coisa ruim, e esses inimigos que vão fazer essa coisa ruim lá no Vaticano, eles vão utilizar essa estrada em algum momento para poder chegar a Roma. É o que está nas profecias de Anguera. E interessante, eu gostaria muito de conhecer. Talvez esse ano ainda eu vá à Itália. Né? Mesmo que não seja para pregar, mas eu devo ir. Pedir essa graça a Nossa Senhora. E eu quero ir, eu quero passar nessa estrada. Porque por essa estrada, Nosso Senhor também andou andando. Entendeu? Se liga aí. Nossa Senhora já me falou também de trechos dessa estrada, de coisas que aconteceram ali. É uma estrada bem antiga. Jesus não tinha nascido quando ela começou a ser feita. Ok. Obrigado a você que veio para assistir a nossa conversa aqui hoje. Eu lhes trouxe informações precisas ditas por Nossa Senhora, né? Pedro, você precisa viajar para todos os estados do Brasil, Maria de Fátima. Eu preciso ir. Que eu vou te dizer aqui aos estados. Meu Deus. Eu preciso ir a Manaus. Rondônia, já fui? Amapá, acho que eu não fui no Amapá ainda não. Então tem alguns, acho que 4 ou 5 estados aí do norte que eu preciso ir, que eu não fui ainda, sabe? Roraima, não tive. Amapá, Belém já tive. Acre também já tive. Acho que Porto Velho já tive. Tem alguns estados aí do norte, que não me recordo todos agora, eu preciso ir. E eu queria tanto ir esse ano, sabe? Tem o pessoal de Manaus, que inclusive já me deram garantia até da passagem. A passagem já não é mais problema, entende? A gente consegue a passagem, se as pessoas nem puderem me dar a passagem, eu consigo ir através da Associação Nossa Senhora de Anguera, né? Que existe, eu trabalho, eu faço tudo para que o dinheiro entre na associação, né? Aqui no canal, quando você dá uma ajuda, o dinheiro entra exatamente para mim, não passa pela associação, tá? Estou sendo bem sincero, né? Mas a grande parte do dinheiro que vem através da minha missão vai para a associação, que eu posso utilizar na missão, entende? A associação pode me mandar para qualquer estado do Brasil, em missão, para qualquer país, sem problema nenhum. Ela foi feita exatamente para isso, sabe? Agora, quando você usa, por exemplo, esse Pix que está aqui embaixo, que você ajuda, esse dinheiro vem diretamente para mim, aí eu faço o que eu quero, eu pego, dou, compro o que eu quiser. Então,
Então, eu não preciso assinar nota nenhuma de que, entende? Quando você ajuda. Então, por isso que aí na tela apareceu outra opção, se você quer ajudar a nossa missão, pode utilizar aí. Esse dinheiro que você mandar aí, vem direto para minha mão. Não passa pela mão de ninguém, ok? Agora, se vocês de qualquer estado, quer dizer, qualquer estado não, porque eu já fui quase todos os estados, só falta acho que 4 do norte, e que eu preciso ir mesmo, sabe? Então, acho que está na hora de resolver essa parada, né? Não é nem questão de dinheiro, porque a associação tem dinheiro. Eu faço um trabalho, né, para que se arrecade fundos para a associação. E a associação tem fundos para me mandar até 10 vezes para esses estados, sem problema nenhum, ok? Porque o dinheiro que está na associação é para essas coisas, para ser utilizado exatamente para a missão, né? Mas quando a pessoa vai me dar uma ajuda diretamente para mim, eu uso, faço o que quiser. Se eu precisar do dinheiro da associação, eu tenho que assinar um recibo que eu recebi, etc. Aqui no canal é diferente. O dinheiro vem diretamente para mim e eu não preciso assinar recibo nenhum e pronto. A única coisa que eu faço é declarar um imposto de renda que eu recebi e acabou. Entendeu, gente? Estou sendo sinceríssimo aqui com vocês, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas vocês aí desses estados do norte aí que eu ainda não fui e que eu preciso realmente ir, né? Se preparem porque pode estar chegando perto, né? A hora de descer aí para Manaus, né? Para Amapá, para Roraima. Tem também Mato Grosso, nos Cuiabá, lá. Que tem Mato Grosso do Sul, às vezes eu confundo, mas não, mas é Mato Grosso mesmo, Mato Grosso, Cuiabá, onde vive lá o padre Paulo Ricardo, o padre Overlan, onde estava aqui um grupo de pessoas na terça-feira passada. Então eu preciso também ir a Mato Grosso. Inclusive o pessoal que estava aqui disse, vai lá na cidade da gente. Eu preciso ir a esses estados para fechar o Brasil, né? Eu tenho medo de bater as botas, morrer e não ir, né? Eu gostaria de ir a esses estados todinho, tá? Então eu peço as orações de vocês para que Nossa Senhora ajude. Então se tiver... Eu sei que do Amazonas tem pessoas que fazem contato comigo direto, mas se fizer essa semana eu vou dar um de doido e vou botar na agenda, pá, tal dia e acabou. O que eu gostaria mesmo é que eu pegasse esses 4 estados para fazê-los todos de uma vez só. Que aí as catequeses eu poderia gravar, né? Os textos, Lana, mas as meninas seguram aqui, a gente faz alguma coisa. Ou então eu vou e rezo ao vivo de lá onde eu estiver também, não tem problema. Mas eu preciso ir para ajudar a fechar o Brasil todinho, né? Porque é uma profecia de Nossa Senhora que ela apareceria em todos os estados do Brasil. Aí eu, na época, não entendi. Mas depois um padre me alertou e aí eu fui entender. Ou seja, ela me leva para esses estados e lá ela aparece e transmite uma mensagem. Porque ela já fez isso em todos os estados do Brasil onde eu passei, com exceção desses, acho que 4 do norte que eu ainda não fui. Um bom descanso para você. Amanhã eu não estarei ao vivo, às 8 da manhã, já está gravado. Eu vou em uma missão. Mas 8 horas da manhã, em ponto, a plataforma solta a catequese. Eu vou falar sobre uma coisa que eu nem gostaria de falar essas coisas, mas está gravado, já falei, né? Assista que você vai ver o que é que está acontecendo com a igreja, minha Nossa Senhora. Um bispo que, nesse caminho sinodal, lá na Alemanha, andou defendendo coisas absurdas. Ele foi convidado pelo Papa para assumir a Congregação para a Doutrina da Fé. Sabe que congregação é essa? Que agora o Papa mudou de nome. Congregação para a Doutrina da Fé mudou de nome. Várias congregações. Não chama mais de congregação, chama de discastério. Né? Acho que é esse o nome, discastério. Discastério, sei lá. Discastério. É dicastério o nome certo. Deixa eu ver. Dicastério. Não sei para que mudou esse nome. Nada doidice. Congregação para a Doutrina da Fé. Dicastério para a Doutrina da Fé. Não sei para que mudar o nome.
uma coisa já de muitos anos, né? Talvez século, sei lá, mas tudo bem. Então, esse cara ia assumir, os bispos correram lá, disse para o Papa, você não pode fazer isso não, o que esse cara anda defender daí é muito grave. Aí recuou, mas agora quer dar outro cargo. Eu explico tudinho. É lamentável, mas eu tive que explicar. E discordar, óbvio, né? Que eu acho que quem não tem exemplo para si não pode dar para os outros. Não é possível que a igreja fique botando gente dentro daquele Vaticano, dando cargos. Já deu o cargo para aquela mulher que é ateia, abortista, a favor do aborto, ateia, e o Papa disse que é amiga dele, né? Convidou ela para trabalhar lá dentro da Pontifícia Academia para a Vida, uma academia para a vida que cuida, trabalha contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio, e o Papa colocou uma mulher para trabalhar lá dentro, que não acredita em Deus e que é ateia. Aí tu quer que eu entenda um negócio desse? A gente vai acabar ficando doido, um negócio desse aí. A gente vai acabar ficando biruta do juízo. Eu não entendo, não. Eu queria entender, né? Mas não entendo. Aí, portanto, como não entendo e sou católico, eu só faço discordar. É isso aí. Então, se você quer ajudar a gente na missão, tá aí a maneira de você fazer, tá aí na tela. Vai dormir, amanhã 8 horas da manhã a gente se encontra aqui no canal, não ao vivo, mas gravado. E à tarde, se eu não estiver já por aqui, a Lana reza com as meninas aqui ao vivo para vocês, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, meus irmãos, bom descanso. Obrigado pela paciência de me escutar aqui por mais de 1h30 agora. E fique com Deus, com Nossa Senhora. Se você gostou dessa live, passe ela adiante. Tem informações bonitas, ditas por Nossa Senhora, que vai alegrar o coração de tanta gente. Às vezes eu venho aqui para falar de coisa triste, mas hoje eu falei de coisa boa, que alegra o coração da gente, né? Tive que só lembrar vocês da minha catequese de amanhã, que não é de coisas boas, mas é coisa que o católico precisa saber para não morrer inocente, né? Paz e bem. Bom descanso.